Arthur Lira estaria com medo de ser descartado após deixar comando da Câmara dos Deputados. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorda, discorda ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar no meio do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 3 de setembro, são agora 6h30 da noite. E o deputado federal Arthur Lira, ele fica na presidência da Câmara dos Deputados até 1º de fevereiro de 2025, data que marca o retorno dos parlamentos brasileiros à sua atividade após o recesso de fim de ano e que marca as eleições das mesas diretoras dos parlamentos de todo o país, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas e também nas câmaras municipais, agora com novos mandatos, mandatos recém-eleitos. E na reta final, para as articulações para a eleição do comando da Câmara dos Deputados, uma vez que nós estamos já num recesso branco, vai passar as eleições, a Câmara vai entrar no rito da votação do orçamento da União para o ano 2025, recesso, volta, eleições para a mesa. O Arthur Lira tenta emplacar o seu sucessor, mas não tem conseguido costurar o acordo que ele desejava. O preferido do Arthur Lira é o deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. O Lira já fez, inclusive, beijamão com o Bolsonaro para tentar garantir os votos do PL, 92 deputados federais. Bolsonaro já disse que o PL vai apoiar o candidato de Arthur Lira e o Arthur Lira tenta arrancar de Lula o apoio do governo federal. Mas o Lula já adiantou que não vai se meter nisso e ele está certo. Envolvendo-se na disputa para a presidência da Câmara dos Deputados, o Lula só vai deixar alguém com raiva dele. Porque se ele apoia A e A perde para B, B ganha e vai tensionar com o governo. Se ele apoia A e A ganha, o grupo de B vai tensionar com o governo, vai pombar, atrapalhar votações na Câmara dos Deputados. Além de Elmar Nascimento, há outros 2 nomes na disputa pela cadeira hoje ocupada pelo Arthur Lira. Um deles é o Antônio Brito, do PSD da Bahia, PSD comandado por Gilberto Kassab, que já disse que o PSD terá candidato sim à presidência da Câmara dos Deputados, mas tudo até fevereiro pode mudar. O outro nome é Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. Ambos com boa chance de êxito, tá? Pois conseguem rachar, inclusive, a base do Centrão na Câmara dos Deputados. E ambos, por exemplo, têm trânsito melhor entre os governistas do que o Elmar Nascimento, que até pouco tempo atrás, ou ainda é, enfim, é um adversário ferrenho do PT baiano, e o PT da Bahia é um dos diretórios estaduais mais influentes do Partido dos Trabalhadores em nível nacional. Diante do quadro difícil, o Arthur Lira teria, e aí segundo matéria publicada no site da revista Veja, pedido aos 3 nomes que, caso vençam a disputa, não deixem que ele, Arthur Lira, seja alvo de perseguição. Do mesmo modo, é o que segundo consta a reportagem, do mesmo modo que ele fez com o Rodrigo Maia, que foi seu antecessor, impedindo, segundo o próprio Arthur Lira, que o Rodrigo Maia fosse alvo de perseguições, desse tipo de coisa, enfim, de perseguições políticas, né? A gente precisa entender que mesmo saindo da presidência da Câmara dos Deputados, e aí com todo e qualquer presidente da Câmara dos Deputados, ainda ficará alguma quina na sala para o Arthur Lira chamar de sua. Assim como o Rodrigo Maia também tem a sua quinazinha ali na sala, que ele chama de dele, que ele trata como dele.
Nem que seja, aí quando eu falo por quina, são espaços que o cara consegue lá cargos, contratos, etc, né? Ou no melhor das hipóteses, ou pior, dependendo do ponto de vista, trânsito livre ali em Brasília, nos corredores do Congresso, para fazer lobby, qualquer tipo, qualquer que seja, e coisas do tipo, articulações, conseguir ajuda, apoio, projetos, essas coisas do poder, da estrutura de poder no país. O fato é que Arthur Lira está com sua força política um pouco abalada lá em Brasília. A ação do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas enfraquece o líder do Centrão, grupo que só sabe fazer política atuando como se fosse um mini executivo, ou como eu costumo chamar aqui no canal, parlamentar despachante, despachantes de luxo que atuam entre as prefeituras nos estados e ao governo federal por acesso às emendas parlamentares e ações ministeriais. E como eu sempre reafirmo, ressalto, quando eu trato sobre esse tema, não estou falando dos malfeitos, eu estou falando das emendas, nas verbas federais, dentro do rito jogado, da regra do jogo, sem fazer menção a malfeito. As emendas têm um poder político eleitoral gigantesca, mesmo usadas como estão no papel. Se o líder do bloco do Centrão perde força para conseguir emendas, sua liderança começa a ser questionada. Afinal, o bicho não é tão grande e forte assim. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as emendas vem para afetar a liderança do Lira, dos líderes do Centrão, afetar aos parlamentares do Centrão logo no ano pré-eleitoral dos congressistas. Até porque, para as eleições municipais deste ano, o que tinha que chegar às prefeituras já chegou. Em ano eleitoral, os pagamentos, todo esse tipo de coisa só pode ser feitos até o mês de junho ou julho, coisa que valha. Então, o que tinha que chegar para as eleições já chegou. Mas aí, mexendo agora para mudar a regra, mudar a lei, deixar mais transparente, saber quem mandou emenda, quem pediu, que projeto tem, prazo de execução, esse tipo de coisa, isso vale somente para 2025, que é o ano pré-eleitoral dos deputados federais. E se o Arthur Lira não resolver logo isso, perde força para emplacar o seu escolhido para sucedê-lo na presidência da Câmara de Deputados. E a depender do desgaste, aumenta a chance de o sucessor dar-lhe uma bela de uma banana depois que sentar na cadeira. Afinal, rei morto, rei posto. Agora, se Arthur Lira conseguir desatar o nó sobre a sucessão da Câmara de Deputados e conseguir alinhar algo com o governo federal que satisfaça também o STF em relação às emendas, poderá sair da presidência da Câmara de Deputados muito bem na fita, porque ele garantiu as emendas aos parlamentares do Centrão, atendeu às exigências do Supremo Tribunal Federal, e fazendo inclusive com que a corte não seja desmoralizada mais uma vez, porque nas RP9 já teve uma decisão e os caras criaram a emenda PIX, mudaram para manter a mesma coisa. Então atende ao Supremo Tribunal Federal e garante ao governo Lula o seu orçamento para 2025. No momento que eu gravo esse vídeo, a última informação que tem disponível, que eu vi, é que nem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, havia sido votada na Câmara de Deputados, inclusive com o trâmite parado por conta da ação encabeçada pelo Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal em relação às emendas. Se você não vota a Lei de Diretriz Orçamentária, você não vota a Lei Orçamentária Anual. E se não tem orçamento, o ano começa com o orçamento do ano anterior, sempre caindo no caixa do Poder Executivo um 12avos do orçamento anterior, ou seja, no mês a mês. E se estiver bem na fita, então, o Arthur Lira também poderá se vender como nome para algum ministério, coisa que eu já venho cantando aqui no canal há muito tempo. Se a máxima rei morto, rei posto vale, o Arthur Lira vai precisar de uma caneta para chamar de sua e manter algum controle, alguma influência política sobre essa base parlamentar, que hoje é na casa dos 250 deputados federais.
E se mantiver essa influência sobre os parlamentares, saindo bem na fita ali, e o poder executivo, o governo federal, o governo Lula, enxergar no Arthur Lira uma ponte ainda que dê resultados, que seja realmente influente com esses parlamentares, a chance do Arthur Lira se tornar ministro é grande e até compreensível do ponto de vista pragmático. Que presidente sem maioria congressual rejeitaria alguém com influência em metade do parlamento? Nem eu, nem você, nem o Lula. Para rejeitar isso, só se o quadro interno da Câmara dos Deputados mudar muito. Então é um cara que sai da presença da Câmara dos Deputados, lidera metade da Câmara dos Deputados e tem 2 anos de governo ainda. É evidente que ele é o ministeriável. Quer a gente goste disso ou não. Porque o governo federal precisa dos votos dos parlamentares e nunca esteve na roda, sob a mesa, apoio integral a 100% das pautas do governo. Nunca foi assim e não seria assim agora com o parlamento hipertrofiado de poder. O pós-golpe de 2016 hipertrofiou o poder do parlamento brasileiro, do Congresso Nacional. O Arthur Lira será candidato ao Senado em 2026, ano em que votamos para 2 das 3 vagas por estado do Senado Federal. Cada estado tem 3 senadores. E se as eleições fossem hoje, em 3 de setembro de 2024, o Arthur Lira estaria eleito senador por Alagoas. Uma das 2 vagas seria dele, a outra seria a recondução do senador Renan Calheiros. Mas até 2026 tem muita água para passar por baixo da ponte e pode sim ter uma mudança na conjuntura local aqui. Mas do jeito que as coisas estão, a partir de 2027, o Arthur Lira influenciará boa parte dos deputados federais, mesmo estando no Senado, o que aumenta a sua força no próprio Senado, porque você tem um senador que influencia a outra casa legislativa. Consequentemente, ele será um polo de gravidade de poder no próprio Senado Federal. E para nos livrarmos do Lira e do bocado de lirinhas que temos por aí na Câmara dos Deputados, temos que derrotar aqueles que dão poder ao Arthur Lira. O Arthur Lira só é um deputado. E para começar, é não elegendo prefeitos e vereadores que servirão de cabos eleitorais aos deputados do Centrão. O problema não é o Arthur Lira em si. O problema é a composição do parlamento que nós temos, recheada de Arthur Liras. O Centrão é o que melhor disputa eleições municipais. E como eu já coloquei aqui, deve vencer as eleições municipais deste ano. Vai ter os melhores cabos eleitorais para a eleição parlamentar de 2026, prefeitos e senadores, especialmente das cidades médias e pequenas brasileiras, que são a esmagadora maioria dos municípios do nosso país. Mas o fato de Lira ter pedido aos 3 nomes postos para a Câmara de Deputados que não o deixem ser alvo de perseguição política, ou seja, que é isso que está dito, ou seja, que lhe tirem espaços que possui na estrutura do poder legislativo, é porque o receio de ele virar rolete chupado, ao menos lá em Brasília, existe.